Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Boa noite, saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Rádio da Terra. E como eu acabei de anotar aí no chat, é uma coincidência muito interessante, né? A carta 22, que nos guiou desde a semana passada, nos guiou no nosso encontro, e sempre começamos às 22 horas. Então isso é muito interessante. Para quem não está acompanhando, né, obviamente não vai entender o que estamos falando, né, o que estou falando nesse momento, mas é só dar um tempinho aí que a gente já atualiza você também. Caso tenha alguém novo aqui no chat, pedimos sempre para colocar a cidade onde você se encontra, para que a gente possa localizar, de repente ver quem é vizinho de quem, né? Então é interessante. Estou vendo aqui a Bruna, estou vendo o Star. Não sei se é a primeira vez que vocês têm vindo, né? Mas é a primeira vez que eu estou observando esses nomes aqui. Então, Luiz Felipe também. Eu acho que o Luiz esteve ontem, não tenho certeza se é o mesmo. Mas caso sejam novos aqui, peço a gentileza de colocar a cidade real, a cidade real, onde vocês se encontram, para que a gente possa dar um oi aí. Às vezes somos vizinhos, né? Vizinho de alguém é bem interessante. A Bruna é de Guará. Obrigado, Bruna. Boa noite. Hoje é dia que conversamos sobre espiritualidade. Toda quinta-feira o nosso assunto é espiritualidade. E é interessante sempre lembrar, sempre estar informando que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Eu sei que as pessoas já sabem disso, mas sempre quando eu faço palestra, faço encontro, as pessoas ainda confundem espiritualidade com religião. E a espiritualidade nada mais é do que você ter um senso crítico, um senso filosófico de observação, a área metafísica da vida. O que é metafísica, né? O que significa metafísica? É aquilo que está além do físico, está além do plano palpável, como o nosso tato, visão, audição, paladar. É algo que está um pouco além disso, e assim essa disciplina chama-se metafísica. E a espiritualidade estuda os dons, estuda a metafísica, estuda as propriedades daquilo que está além dos sentidos comuns, né? Dos sentidos que usamos no dia a dia. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. E para quem já está acostumado, sabe que sempre ao iniciar a quinta-feira nós fazemos aqui um pequeno ritual, que nesse ritual não é, por exemplo, matar nenhuma galinha, não é estourar uma champanhe, muito menos levar o resultado disso tudo numa encruzilhada. Muito pelo contrário, nosso ritual é um ritual de respeito, um ritual em silêncio, um ritual que é muito simples, que é o seguinte: quem puder, coloque neste momento um incenso, acenda um aroma, um incenso, também pode até ser uma vela junto, o que você quiser, uma luz, né? A vela é só o simbolismo para a luz, que é para a gente entrar em sintonia com respeito nesse momento. E eu sempre peço um momento de silêncio. Nossa, e a primeira carta que eu olhei aqui, eu não tirei a carta ainda, mas a primeira que estava aqui na minha frente foi 22. Então eu peço para quem quiser acompanhar, né, que isso nada mais é do que dar respeito ao momento. Quando se fala em espiritualidade, é muito interessante que a gente entre nessa sintonia. E sintonia não é uma coisa de bicho grilo, né? Vamos ficar na sintonia, vamos entrar aqui na sintonia. Sintonia é uma coisa muito séria, porque é um ajuste. É um ajuste
de pensamento, ajuste de egrégora, para que a gente vibre nesse momento. E isso não tem espaço, por isso vocês podem fazer isso aí, onde quer que estejam, para a gente olhar. Não são cartas do tarô, eu uso cartas do caminho sagrado, são cartas xamânicas, porque eu evito, claro, o tarô também não tem nada a ver relacionado ao que eu vou dizer, mas eu sempre evito qualquer interpretação baseada em crenças, em misticismos. Não que isso não seja real, eu gosto de estudar crenças, eu gosto de estudar misticismos, mas quando eu estou falando em palestras, quando eu estou falando aqui na rádio, eu sou o mais natural possível, o menos segregado possível, e falo daquilo que eu tenho ciência, daquilo que eu tenho consciência e daquilo que é simples, fácil e básico, comum a todos. Eu não posso falar de algo que sirva somente para poucos. Então eu uso muito da tradição indígena, porque a tradição indígena é a base da vida. A tradição indígena é o que é. E nós podemos aprender muito com a tradição indígena, assim como hoje físicos, PhDs, estão cada dia mais tendo contato com as tradições indígenas para aprender, para absorver o conhecimento que eles tinham, que foi esquecido, mas que até hoje salva vidas. Um bom exemplo disso é que vários países, inclusive o Japão, Alemanha, Estados Unidos, enviam todo ano, mensalmente, dependendo do caso, técnicos, pesquisadores, cientistas para a nossa floresta amazônica, para aprender com os índios, para pesquisar. Claro que aí no meio também há comércio, há interesses, mas isso está sendo feito já há décadas. Eu tenho tive um professor, um bioquímico renomado internacionalmente, professor Lellington Lobo Franco, que esteve alguns meses na floresta amazônica, também a pesquisa, e ele disse que infelizmente a coisa lá está horrível. Isso ele disse já há mais de 10 anos, hoje deve estar muito pior. Que realmente era um comércio. O Brasil vendeu a Amazônia, claro que não é vender o estado da Amazônia, mas vendeu todos os recursos. Quem pagou mais e quem ainda paga, entra. Então é só dar dinheiro que a turma assina um papelzinho, eles vão lá e fazem o que querem. Para vocês terem uma ideia, os pesquisadores brasileiros precisavam pedir autorização para os gringos entrar em determinadas regiões do Brasil, e outras nem isso eles deixavam. E mais interessante, eram contratados índios, vários índios foram contratados. Obviamente esses índios já não são mais os índios ao qual nos referimos aqui, são esses índios modernos que já estão na degeneração total, para ser o chefe e não deixar ninguém passar. E o índio falava que o estrangeiro dava mais valor do que o próprio brasileiro. Então é isso que nós temos, rodando por aí. Então já dei um tempo, já contei aqui um pouquinho de história para vocês respirarem fundo. Quem curtir acender um incenso, acende um incenso. Quem curtir acender uma vela, acende uma vela. E quem curtir simplesmente ficar em silêncio, eu peço que nesse exato momento ninguém escreva nada no chat por 2 minutinhos, só para a gente fazer essa sintonia que é muito importante. Porque, como existem pessoas novas, eu vou explicar, tá? Eu sempre trago uma mensagem que é baseada nessas cartas, e essa mensagem é uma mensagem não da carta, mas a mensagem de conexão com o alto, porque a partir do momento que nós nos propomos a fazer isso, a mensagem vem e com certeza vai servir para muita gente. Eu já expliquei mais profundamente o porquê e a seriedade dessas mensagens.
Para quem ouviu da primeira vez que eu expliquei, sabe que a gente não brinca com isso. Isso aqui não é uma adivinhação, não é tirar uma carta e ler o que ela tem para dizer, não é nada disso. Isso é o que nós nos propomos neste exato momento a receber de informação. E logo em seguida, depois que conversarmos sobre a mensagem da noite, nós vamos conversar também sobre o filme Quem Somos, ou melhor, Quem Somos Nós não, é Conversando com Deus. Quem Somos Nós vai ficar para a semana que vem. Então eu peço 1 minuto de silêncio, só para que a gente faça essa sintonia, tá ok? Vai ficar em silêncio mesmo, não vai tocar nem música, não vou deixar a música no fundo. É 1 minutinho de silêncio só para eu ver qual é a carta, o número da noite e depois eu leio a mensagem para nós, tá ok? Só 1 minutinho. Então, que interessante. A carta que saiu foi a mesma que eu tirei em Alto Paraíso. Quando lá eu estava, eu saquei uma carta, que ela estava meio que de olho para mim, e exatamente a mesma neste momento. Ou seja, né, eu não mexi mais no baralho até então, e na realidade nem foi o meu baralho, foi o baralho que tinha lá na pousada, eles também usam essa carta, e agora eu tirei exatamente a mesma. Isso significa que nós precisamos entrar nesse assunto que é maravilhoso e importante, tem a ver com o que eu estava falando no início. É a carta 5, Povo em Pé. Raízes, doação. Povo em pé, na linguagem dos índios, né, na terminologia dos índios, significa árvore. Olha que interessante, né? Para os índios, tudo faz parte da família. Tudo faz parte da família sagrada. Para os índios, tudo é membro da família. Então eles chamam povo em pé. Povo duas pernas, que somos nós. Povo nuvem, que são as nuvens. Avô, sol. Avó, lua. Dentro dessa tradição, tudo eles respeitam. Nada está desconectado. Inclusive, eles dizem que não compreendem como as pessoas se sentem só. Os índios verdadeiros, tá? Não são esses índios que aparecem na televisão de hoje, aí na FUNAI, pedindo isso, pedindo aquilo, né? Índio passando necessidade. Claro que isso já é uma degradação pelo próprio sistema e o que nós fizemos, né, com eles. Mas aqueles índios verdadeiros que hoje já quase não existem mais, aquela tradição de quem ainda está bem isolado da civilização, que ainda vive no cultivo do silêncio, vive no cultivo e do respeito às leis da natureza, eles sempre falam isso. É interessante como o homem branco se sente só. Ele não vê que está rodeado de toda a criação, que todos somos irmãos, animais, plantas, árvores, o sol, a lua, o tempo. Nós não sabemos conversar com isso, né? Nós perdemos essa conexão. E isso não tem nada a ver com crença. Isso tem a ver com conexão, com o silêncio. Para quem assistiu ao filme Avatar, vai poder ter um diagrama disso mais bem preparado, né? No filme Avatar é possível você lembrar disso que estou falando. Mas vou ler aqui o que significa o povo em pé. Primeiro tem uma poesia, né, uma charada, que é para nossa meditação. Olá, árvore sagrada da vida, raiz de cada árvore. Obrigado por me concederes os dons que me concedes. Olá, povo em pé, que me ensinarás a fincar as raízes na terra. Enquanto alcanço o avô sol, olá, salgueiro, árvore do amor, ensina-me a me curvar, até formar um círculo perfeito, cada parente um amigo.
Essa é a charada em relação à árvore em pé, né? Ou melhor, ao povo em pé, que são as árvores. E agora eu vou ler como que nós aplicamos, qual é o recado para a nossa vida. Então cada um que está ouvindo nesse momento vai trazer, ou melhor, vai poder ter a mensagem para o seu coração, porque é uma mensagem real. Essa mensagem é para todos nós. E é para você que está ouvindo. Pode ter certeza que a mensagem é para você. E a mensagem é: a carta do povo em pé nos fala de raízes e de doação. Devemos nos reabastecer sempre, através de nossa ligação com a terra, para podermos doar livremente, sem nos exaurirmos. A raiz do ser está ali onde está a nossa força. Esta raiz deve estar plantada firmemente no solo de nossa mãe planeta. Olha só, de nossa mãe planeta. Sem esta conexão, os sonhos se perderão, ou melhor, os sonhos não poderão se manifestar. E nossos atos de doação não poderão ser recompensados pela Mãe Terra. Caso você esteja viajando pelo espaço afora, pare um pouco e reconecte-se com a Terra. Olha só que interessante, né? Eu vou fazer uma pausa aqui. Isso é o que eu venho falando o tempo todo, há mais de 15 anos, em todas as minhas palestras, workshop. O evento que nós fizemos agora em Alto Paraíso, eu sempre falo: para de viajar na maionese, gente. O povo fica preocupado com o que vai acontecer lá na frente, se é que vai acontecer, com os nomes, com as teorias. Esquece que nós estamos na Terra e que sem isso nós não somos nada, absolutamente nada. Então o recado vai de novo: caso você esteja viajando pelo espaço afora, pare um pouco, reconecte-se com a Terra, silencie e torne-se uno com as árvores para poder observar melhor tudo aquilo que está crescendo neste momento em sua floresta interna. Interessante, né? O que está crescendo na sua floresta interna. As raízes de todas as respostas para a vida física podem ser descobertas aqui mesmo na Terra. E as pessoas ficam viajando, procurando as respostas lá fora e nunca encontram. Claro que buscar é bom, estudar é bom, entender é bom, fazer amizades é bom, ouvir coisas diferentes é bom, mas tudo está em nós e na Terra. Estude a sua árvore genealógica e busque a força oferecida pelos seus ancestrais. Lembrem que sempre eu tenho comentado sobre resgate da ancestralidade, né, cura, perdão da ancestralidade, fazer oração aos antepassados, porque ao mesmo tempo que eles sofrem, que eles manifestam em nós a dor, o sofrimento, e isso a ciência já comprovou. Nós temos no DNA dos nossos ossos 4 gerações nossas. Então, ao mesmo tempo que tem esse sofrimento, também tem a parte boa, tem a força deles. E ao você resgatar isso, você recebe imediatamente a força desses antepassados que estão diretamente querendo nos ajudar. Só que a gente precisa fazer o primeiro passo. Então, continuando aqui a leitura. Ao erguer bem alto seus galhos, buscando a luz do avô Sol, verá como as suas raízes continuam a prendê-lo na terra. Assim será construída uma ponte equilibrada para o mundo dos céus. Por isso que não adianta querer viajar. Tem muita gente que fala: eu quero ir embora, não aguento mais isso aqui, eu vim de outro planeta, o meu mundo não é esse. Essa pessoa vai entrar em desequilíbrio. Nós estamos na Terra. Nós estamos aqui. E a nossa missão é aqui, nesse momento.
Claro que a gente brinca, né? Mesmo aqui na Rádio da Terra tem as vinhetas, né? Somos de Pleiades, somos de Marte, somos disso, somos daquilo, mas isso faz parte do nosso aprendizado, e é bom que seja assim, mas não levar a nossa vida para o exterior. Até para irmos para lá, se não estivermos resolvidos aqui, ficaremos aqui. Por isso que muitas pessoas entram em confusão mental quando foge do equilíbrio natural. O povo em pé, que no caso são as árvores, pede que você se doe mais. Pergunte a você mesmo se está realmente disposto a dar e a receber. Serve a raiz de cada bênção com gratidão profunda. Perceba qualquer bloqueio que ainda esteja prejudicando o seu processo de enraizamento ou a sua capacidade de mergulhar mais fundo nas coisas. A seguir, remova essa sensação limitadora e passe a mergulhar mais fundo até obter as respostas que procura. Lembre-se de que nós também somos a raiz do futuro e de que através de nossas vidas e as futuras gerações serão alimentadas. Afaste-se de tudo aquilo que possa inibir o seu crescimento. Deste modo você poderá erguer a cabeça, orgulhoso, toda vez que estiver no meio de seus parentes árvores. Então, até mesmo para estar junto das árvores, é necessário ter esse equilíbrio. Por isso que, se nós formos analisar, por exemplo, todos os processos dos grandes mestres, dos grandes sábios, sempre havia uma árvore por perto. Lembram disso? É interessante lembrarmos disso. Preciso só dar um recado aqui antes que eu esqueça, né? Porque a gente sempre começa lendo. Hoje, a semana passada, né, eu falei que hoje nós teríamos a presença do Bruno, aquele meu amigo, que quer dar o seu depoimento sobre a mudança, a transformação de vida que ele está tendo. Só que ele me ligou um pouquinho antes de começar, que ele teve um contratempo familiar, mas ele está muito, muito, muito ansioso para conversar conosco. Ele quer falar, então nós reagendamos para quinta-feira que vem, tá ok? Ele vai vir aqui pessoalmente, ele vai estar na Rádio da Terra pessoalmente e vai dar o depoimento de transformação de vida, tudo que ele está aprendendo, tudo que está ocorrendo na vida dele no nível espiritual. E só pedimos desculpa por hoje não ter dado certo devido a esse imprevisto, né, familiar que ele teve, mas ele estará aqui semana que vem. Então, continuando, nós temos esse aprendizado das árvores. Eu até lancei uma campanha um tempo atrás que foi assim: antes de você falar tá calor, você fala não tá calor não, tá faltando árvore. Daí eu escrevi tá quente não, estão faltando árvores. Se você observar, se você sentar numa praça que esteja arborizada, a temperatura ali é pelo menos uns 2 graus diferente da temperatura fora. Aqui mesmo eu fiz esse teste, já medi até 3 graus de diferença, isso é bastante. Onde não há árvore, né, por exemplo, 30 graus na rua, e ao lado tem um parque arborizado aqui pertinho de casa. Eu sentei ali e a temperatura diminuiu 3 graus. Então a árvore, ela serve para muitas coisas, além de também fazer o arrefecimento do planeta. E aí as pessoas lançam um monte de teorias, lançam um monte de desculpas porque o mundo está esquentando. Claro, temos aí chemtrails e um monte de loucura, né? Mas ninguém fala, ou quase ninguém fala, que isso, o maior responsável, tanto da poluição quanto do aquecimento do planeta, é porque o homem que se diz inteligente corta árvores a todo segundo.
A cada segundo, dezenas de árvores são podadas no Brasil. Dezenas por segundo. E se ela existe entre tantas funções, uma delas é para fazer esse arrefecimento, né? Ou seja, não deixar esquentar, porque onde há árvore, há rio e há uma ventilação. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Por exemplo, quem tem no quintal, lá onde lava roupa, aqui eu tenho aquela... Não é difusor, tem um nome que você coloca, é uma torneirinha que você coloca na torneira para ela espalhar água, né? Tipo um difusor de água. E a pressão da água é bem forte aqui em casa. Então não sei se vocês já fizeram essa experiência. Quando você liga, né, abre a torneira e a água cai, principalmente nesse difusor, né, que fica tipo um chuveirinho, imediatamente há um vento. Imediatamente você sente circular um vento. Isso é instantâneo. Quando tem esse difusor e a água é forte, você sente o vento circular. Então é exatamente isso que deveria acontecer na natureza. Há o rio faz a circulação do ar, a árvore faz o quê? Diminui a penetração dos raios solares, e então esse fluxo é muito mais suave. Ele vai o quê? Atrair para si o ar quente, né? Porque há essa troca do ar quente e o ar frio, então sempre vai se renovando naturalmente. Agora, o que ocorre com as nossas cidades planejadas por seres que se dizem inteligentes? O contrário, não é? Os rios, os córregos, todos canalizados. E aí então há o quê? A cobertura do solo por camadas e mais camadas de concreto, cimento. Imagine você colocando na sua pele esparadrapo. Imagine você colocando na sua pele camadas e camadas de esparadrapo, cobrindo toda a sua pele. O que vai acontecer? Calor, 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 até você ficar doente. Você vai implodir por dentro. E é exatamente isso que nós estamos fazendo com o planeta. Estamos implodindo com o calor da nossa falta de inteligência em construir essas cidades anormais. Espero que vocês tenham entendido a mensagem relacionado a essa parte da árvore, que não é a mensagem que nós tiramos aqui hoje. Ajudar o ser humano em tantos artefatos, né, que vêm da árvore, quando tiramos isso com equilíbrio. E para vocês terem uma ideia, o índio, ele conversa com qual árvore ele quer e pode cortar antes de fazer o corte. Ele sempre respeita a mais velha. A mais velha é a árvore anciã. A árvore mais velha sempre vai ficar lá. Nunca eles vão cortar a árvore mais velha. Eles dão um espaço entre algumas árvores para que essas sejam a proteção da árvore mais velha, e depois passam a cortar árvores mais longes. E antes do corte existe a proteção, existe o pedido, a petição de você, né, no caso da árvore, pedindo para que deixe ser cortada. E vou falar mais uma coisa. Quando é uma árvore que dê frutos, né, eles começam a pegar os frutos, sempre eles pulam 4 árvores. Eles identificam no pomar, por exemplo, onde é a árvore rainha. Eles pulam 4 ciclos de árvores ao redor, porque essas eles deixam para os pássaros, eles deixam para a natureza, e começam a pegar
as que estão mais distantes. E quando eles sentem que uma árvore, a fruta começa a ficar dura para retirar, eles mudam de árvore, porque a árvore diz: chega. E eu digo uma coisa para vocês, eu já passei por esse processo, eu estudei muito com os indígenas, não no Brasil, fora do Brasil, estudei muito com esses seres de consciência, e realmente a árvore diz para você: chega, para, já está bom para você, agora deixa. É interessante, ela para de dar o fruto, os frutos começam a ficar duros, você tenta um, tenta outro, é diferente de quando você começou a tirar, caía na sua mão, ele simplesmente cai. A árvore doa, a árvore liberta, mas quando ela vê que já está bom, ou por algum motivo ela precisa guardar, porque existem mais coisas que nós não sabemos, nós não vemos, mas as árvores estão em contato direto com o todo, nós aqui não vemos. Aí ela fala: não, deixa isso aí, porque talvez esteja reservado para alguém que ela queira. Para nós é o limite. Então realmente isso ocorre, eu já experimentei isso, isso é real, até mesmo aqui hoje no Brasil, quando eu tenho acesso às árvores, aqui em casa eu tenho sempre alguma plantinha que dá fruto, eu vou pegando, a hora que ela trava eu paro de colher e deixo para o dia seguinte. É muito interessante esse respeito. E a vida toda, depois que eu aprendi, né, eu fiz isso, e vou dizer algo para vocês: eu não planto absolutamente nada no meu quintal, mas dá tudo, absolutamente tudo, sem eu plantar. Cresce até sem eu ver, e cresce coisas que eu nem imaginava que poderia crescer. Então eu fico imaginando pessoas com áreas, terras, terrenos vazios. É interessante, muito interessante. A terra, ela favorece tudo que precisamos. Então eu vou abrir aqui nesse momento para perguntas sobre a carta número 5. Alguém quer fazer uma pergunta ou algum comentário sobre o que nós conversamos da carta número 5, Raízes, Povo em Pé, Doação? Eu vou deixar tocar uma música só para eu poder acompanhar o chat aí, tá ok? Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu estava lendo as mensagens que vocês estão escrevendo, né? E realmente tem hora que não dá nem para perguntar, é só sentir. Quanto às árvores, há muito o que falar, há muita coisa mesmo. Vou ler mais um pouco aqui para vocês dessa tradição, porque por mais básico que seja, nós precisamos entrar nessa sintonia. E lembrando do que eu comentei no início, né, sobre o aquecimento e as árvores, isso está diretamente ligado. Então até hoje as pessoas constroem cidades, constroem bairros completamente equivocados, né, de forma equivocada, totalmente errado, e não prevê o espaço, a árvore, não prevê absolutamente nada. Alguns até prevêem no início, né, porque existem legislações hoje, mas passa 10 anos, essas legislações mudam, né? Ou então as pessoas falam: não dá, está errado, e dá um jeitinho, vai lá e corta tudo. Então, no fundo, ninguém respeita absolutamente nada, por mais lei que tenha, né? Por mais leis que existam. Por exemplo, só o fato de hoje, em pleno 2014, você abrir uma rua, colocar poste e plantar aquelas arvorezinhas no meio, né, da calçada, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Essa árvore vai crescer, aí o vizinho vai falar que está quebrando a calçada, ou o outro vai falar que está invadindo a sua casa, ou então está caindo folha no carro, ou então está sujando a rua. Quando não, cai o galho numa tempestade forte, quebra o fio, a Eletropaulo vai lá, corta, faz aquelas podas drásticas e a árvore morre. Aí diz que precisou cortar porque ela estava doente. Ou seja, não tem outra palavra para descrever a não ser burrice.
Hoje ainda se faz isso o tempo todo. Cada bairro novo, a mesma porcaria, sendo que não precisava fazer mais absolutamente nada disso. Então é falta de respeito, sempre. E não vou dizer nem que é burrice, não. É falta de querer pensar mesmo. Porque já existe tanta coisa maravilhosa. Então, é isso, né? Mas quem que faz isso? Né? Quem que faz essas leis? Quem que coordena? Então, nós precisamos colocar no meio que coordena isso, né? No meio da política, seja lá onde for, pessoas com consciência. Não o cara bonzinho, não aquele que vai te ajudar a conseguir emprego. Pessoas que vão fazer algo muito além de tudo isso. Que você não precise cobrar, que você não precise nem investigar, que simplesmente faça o que tem para ser feito. E essas pessoas que nós temos que achar. E se não achar, para que botar qualquer coisa lá no poder? Não adianta. Então vamos lá ler sobre o povo em pé. Vou dar explicações mais além daquelas que eu passei, tá ok? Os seres do povo em pé, ou seja, as árvores, também são nossos irmãos e irmãs. Eles são os chefes do reino das plantas. O povo em pé fornece oxigênio ao resto dos filhos da terra. Através de seus troncos e de seus galhos, as árvores dão abrigo aos seres que têm asas. Nos vãos de suas raízes, as árvores fornecem asilo às pequenas criaturas de 4 patas que vivem abaixo do solo. Os materiais para a construção das casas de seus companheiros humanos constituem outro presente que a nação árvore nos oferta. Os Cherokees, da tribo dos Cherokees, ensinam que o povo de pedra são as pedras, guarda energia para a Mãe Terra e detém os registros específicos de tudo aquilo que aconteceu num determinado lugar. Olha só que interessante, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer esse comentário, que como eu estudei com esse povo, é interessante a gente passar dados, detalhes sobre tudo isso. Aqui eles afirmam, que as pedras dão energia para a Terra. Então a pedra não é só uma pedra, ela guarda energia solar, guarda energia do todo e energiza a própria Terra. Em comunhão com as árvores fazem um ciclo. Faz um ciclo de troca de energia. E a pedra guarda registro de tudo aquilo que aconteceu ao seu redor. Então, o que eu via, isso nós podemos já ter visto em alguns filmes, eles fazerem, claro que isso eu não consegui fazer, preciso de uma sensibilidade muito maior. Eu tentei, mas não consegui ainda. Eles, quando vão a um determinado lugar distante, eles pegam uma pedra grande ou uma montanha, um pedaço de pedra muito grande, eles encostam o ouvido, dão um abraço naquela pedra e ficam ali um tempo conversando, porque a pedra revela tudo o que aconteceu ao redor. Então eles conhecem o que ocorreu, conhecem ali o que passou, até quando eles estão buscando alguma informação, eles conversam, claro que com a natureza toda, mas também com as pedras, que é algo inusitado, Muitas pessoas acham que se conversa somente com seres vivos, do reino vegetal, mas também com as pedras, porque elas retêm, além da energia, retêm informação. Muito bacana isso, Eles ensinam que o povo em pé e todos os outros povos do reino das plantas são os seres dadivosos que provêm o tempo inteiro as necessidades dos outros seres. O povo de pedra e o povo em pé, ou seja, as pedras e as árvores, equilibram-se uns aos outros, dando e recebendo, preenchendo as suas necessidades mútuas. O povo em pé percebe as necessidades de todos os filhos da terra e se esforça para atendê-las. Cada árvore e planta possui seus próprios dons, talentos e habilidades a serem compartilhados. Por exemplo,
Algumas árvores nos dão frutos, enquanto outras fornecem curas para distúrbios em nossos níveis emocionais e físicos. O pinheiro branco é a árvore da paz e pode trazer serenidade à vida de uma pessoa que se senta à sua sombra. As florestas tropicais estão cheias de árvores que possuem propriedades curativas ou fornecem substâncias como a borracha, que pode ser usada para auxiliar a humanidade na fabricação de vários artigos. O mundo está repleto dos presentes que nos foram concedidos pelo povo em pé. Móveis, goma de mascar, nylon, livros, papel, lápis, fósforos, especiarias, temperos, frutas, oleaginosas, pneus, remédios, cordas, remédios à base de ervas, telhados de sapê. Tudo isso constitui apenas alguns dos presentes que o povo em pé vem generosamente nos concedendo. Porém, cada uma das pessoas em pé tem uma ligação especial a ser transmitida à humanidade. A bétula, por exemplo, ensina a essência da verdade. Nos incita a sermos honestos com nós mesmos ou nos mostra como podemos ser enganados por mentiras alheias. Os pinheiros são pacificadores. Então, por isso que o cheiro, o aroma de pinho, ajuda também a acalmar. O pinheiro nos ensina as lições de como estarmos em harmonia com nós mesmos. Então, mais uma dica, né? Está precisando de entrar em equilíbrio e harmonia? Vá fazer meditação, abrace um pinheiro, isso é muito bom. E um workshop que eu realizei alguns anos atrás em Campos do Jordão, num grande hotel que era muito arborizado, né? A cidade de Campos do Jordão muito arborizada. Nesse hotel, né, havia muitas árvores antigas. Num determinado momento, uma pessoa, eu pedi para que ela abraçasse uma árvore, assim como todos que estavam lá, mas essa pessoa em especial ela abraçou e não conseguiu sair mais. Ela chorou, chorou, chorou e ficou ali por mais de 40 minutos. Ela simplesmente não conseguia. Ela falava: Celso, eu não consigo sair daqui. E eu respeitei até que ela se resolveu e ela não tinha a menor noção. E ela falou assim: nossa, a hora que você falou para abraçar uma árvore, eu fui até brincando, eu fui quase que tirando sarro. O que eu vou fazer abraçando uma árvore? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Olha só como que é o nosso pensamento, né? O que vão pensar de mim? Nós focamos mais no que o outro fala da gente do que na nossa realidade. E foi ela justamente a que mais acabou entendendo a lição, e depois disso ela passou a ser uma admiradora das árvores e sempre me enviava artigos sobre tudo que ela descobria na beleza do reino do povo em pé. Então o plátano ensina-nos a alcançar nossos objetivos. Então a árvore plátano faz isso, e a fazer nossos sonhos se realizarem. A nogueira nos ensina clareza ou concentração através da utilização dos nossos dons mentais e nos ensina a empregar a nossa própria inteligência de forma adequada. O carvalho nos ensina a ter força de caráter e manter nossos corpos fortes e sadios. Então, para quem está precisando de força, encontre um carvalho, converse com ele, abrace o carvalho. O salgueiro é a madeira do amor e nos ensina a dar, a receber, a saber ceder, qualidades tão necessárias para o amor, para que o amor frutifique. A cerejeira nos ensina a abrir o coração e a nos relacionarmos com os outros, usando o sentido da compaixão. Então, fala a verdade, gente. Não é fantástico esse mundo? Não é fantástico o que a natureza nos dá? Vou ler o chat, deixar tocar uma música e já voltamos com o próximo tópico, que é o filme Conversando com Deus.
Então vamos continuar aqui, amigos. Mas antes de continuar, eu vou deixar a dica. Caso alguém ainda não saiba a fórmula da felicidade, aqui está. Vamos lá. Olá, pessoal! Agora eu vou contar para vocês qual é o lema dos gnomos. Eu vou chamar o meu amigo, o Gnominho. Oi, Valquíria. Vamos contar para eles, menina. Vamos? Vamos lá! Então lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz e a gente continua cantando. Hey! Canta com a gente pra você ser feliz também. Então vamos lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz, a gente continua cantando. Hey, hey, a gente acorda. Viu? É só ser feliz que tudo fica feliz. Este é o lema dos gnomos. Por isso que a gente escuta a Rádio da Terra, porque aqui todo mundo é feliz. Então aí foi o lema dos gnomos. Simples, é só ser feliz. É muito interessante, né? Então agora vamos... eu convidei no início para a gente falar hoje sobre o livro, né, e filme Conversando com Deus. Quem não assistiu ainda e gosta, né, de momentos emocionantes, gosta de reflexões sobre a palavra Deus, sobre o termo Deus, sobre a missão do homem na Terra, sobre essa metafísica da espiritualidade, né, sem vínculos, o filme Conversando com Deus é algo impressionante. Eu conheço algumas pessoas que assistiram e não se sintonizaram com esse filme, poucas. Até hoje eu não entendi o porquê, porque é quase impossível não se sensibilizar e entender a força desse filme. Além do mais, foi best-seller durante, se não me engano, 3 ou 4 anos seguidos. Tá? Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. E o interessante é o seguinte, é muito bacana você assistir primeiro ao filme do que ao livro, né? Normalmente é o contrário. Eles fazem um filme do livro, né? Mas o filme não tem basicamente quase nada a ver com o livro. O filme retrata a vida do Neale Donald Walsch antes dele começar a ter essa conversa com Deus, vamos assim dizer. E claro, depois, mais para o final, mostra já tudo ocorrendo. Mas mostra a vida dele. E os livros já são propriamente o contato, né, com esse ser, contato com Deus, vamos assim dizer. Então é muito construtivo que você assista primeiro ao filme e depois leia aos filmes. Ou melhor, assista primeiro ao filme, depois leia os livros. Estou trocando aqui, gente. Desculpa, é tanta coisa que está na minha frente aqui para a gente conversar, que eu tenho as anotações aqui, que às vezes eu me perco. Esse filme, entre outros, eu fiz aqui na minha clínica, né, o que nós chamamos de cine filosófico. Durante 2 anos, nós fizemos várias sessões de cine filosófico. E o que era isso? Nós assistimos junto, né, em grupo, um filme, então demorava, eram sessões de 4 a 5 horas, porque primeiro você precisa assistir o filme, né, normalmente o filme tem aí 2 horas, alguns 2 horas e meia, aí nós íamos para um intervalo e depois nós discutíamos no sentido de entender o que o filme trazia de mensagem e não somente isso, mas entender o que o outro entendeu do filme.
aí sim que o filme cresce, aí que a coisa fica mais bonita. Porque quando você assiste o filme, né, quando nós assistimos ao filme, é só a sua visão. Somente aquilo que você acha, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, que você vê. Mas quando há oportunidade de, depois de assistir o filme, porque tem que assistir em silêncio, tá? Essa coisa de assistir já conversando, assistir, né, para aqui, gente passando, você acaba perdendo o fluxo do filme. Então, você vai assistir um filme desses que são especiais, você precisa reservar o seu momento para isso. E quando há oportunidade, depois de discutir aquilo com outra pessoa, o crescimento é impressionante. E eu já tive resultados nessas reuniões muito mais do que em qualquer sessão terapêutica. Olha que interessante, né? Muitas pessoas se demonstraram muito mais abertas a esse bate-papo posterior, servindo como terapia, do que propriamente a própria terapia. Então vamos lá. O filme Conversando com Deus retrata a vida do Neale Donald Walsch, que era uma vida totalmente normal, comum, né? De uma pessoa que se preocupava ali no trabalho, somente a parte do trabalho, não tinha muito relacionamento com a família em si, né? A esposa, os filhos, era aquela vida tumultuada de quem trabalhava muito e saía com muitas mulheres, bebia, toda aquela loucura que é comum nos dias de hoje, né? Vamos comentar assim, comum entre aspas. Até que um dia ocorre um acidente com ele e a coisa complica. Aí começa a perder emprego, ninguém mais quer, ele já está ficando velho, a família que ele nunca deu atenção, né? Já também não o aceita mais. E aí, no popular, o bicho pega. Aí a coisa começa a torcer para o lado do rapaz. E tudo aquilo que vocês possam pensar de pior para uma pessoa vai acontecendo com ele. Até mesmo o ponto dele ter que se abrigar onde, lá nos Estados Unidos, né, existem alguns parques que as pessoas que não têm casa ficam, né? Então você fica ali, é um mendigo um pouquinho mais organizado, vamos assim dizer. Mas não deixa de ser o mendigo. Até isso, ele chegou a passar até despertar. E é muito interessante, é tenso, né? Essa parte do filme é muito tensa, com tudo que vai acontecendo com ele. É muito emocionante chegar a ter que comer do lixo até chegar no ponto do seu despertar. Então, eu não vou comentar os detalhes, porque é interessante assistir. Quem não assistiu ainda deve assistir, e quem já assistiu deve assistir de novo, né? Seria muito importante, até mesmo pelo seguinte: quem não assistiu e quem já assistiu, vamos tentar reassistir esse filme essa semana, para que quinta-feira que vem traz pra gente, né, escreve o que mais te chamou a atenção do filme, porque isso serve de exemplo para o outro. Vamos tentar fazer aqui um resumo de um cine filosófico virtual, né? Traz aquilo que te chamou a atenção nesse filme, Conversando com Deus. E a semana que vem nós vamos falar sobre, já dar uma abertura para o Quem Somos Nós. Então, se possível, já assista também ao Quem Somos Nós, que é outro filme que temos horas e horas de estudo, lição de casa, isso mesmo, Sandra, lição de casa. Nós podemos ficar nesses dois filmes aí durante semanas e semanas, que tem muita coisa boa pra gente. Sim, isso mesmo, querida. É o filme que eu... não são os dois, né? Eu passei no workshop, eu passei para assistir o Quem Somos Nós, e depois o outro foi o Som do Coração, tá? Mas já é um deles, é o bem lembrado. Cláudia tá ligada aí também. O Som do Coração, é isso mesmo, Chico. O Som do Coração e o Quem Somos Nós, que é o que eu estou sugerindo para a gente também conversar a semana que vem. Para quem está chegando agora, nós também vamos bater um papo com o Bruno.
semana que vem, que ele está muito a fim de conversar, dar o depoimento dele sobre a transformação de vida. Eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês aí sobre que aquele técnico, né, que vinha em casa, sempre arrumando aqui o meu computador, internet, e na observação dele, ele foi transformando, ele foi se adequando a muitas coisas e fez uma transformação praticamente autônoma de vida, só por se permitir cair a ficha em relação a tudo aquilo que ele estava observando, sentindo e presenciando. Muito bacana, e ele está ansioso, no bom sentido, para conversar conosco, só hoje que ele teve esse contratempo aí que estava combinado para hoje, tá? Então, eu vou trazer aqui uns detalhes do filme Conversando com Deus, que é para nossa reflexão. Tá tudo bem com vocês que estão ouvindo aí? Tá tudo certinho? Até o momento, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão acompanhando? Se tiver alguma pergunta antes, né, de eu prosseguir, algo que ficou em dúvida aí sobre o que nós conversamos até esse momento, pode dar um toque para eu entrar no filme, tá? Então deixa eu acompanhar o chat aqui, Som do Coração. Valeu, Cláudio. Gostaria muito que numa dessas quintas-feiras você falasse sobre a sexualidade e a espiritualidade. Legal, Cláudio. Bom tema também, tema profundo, tema espinhoso. Mas eu vou pedir então, vamos fazer uma coisa, Cláudio, amanhã, que é um dia livre, sexta-feira, me lembra, a gente começa a falar alguma coisa, topa? Né? Amanhã, sexta-feira, como vocês sabem, para quem não sabe aí, quem está chegando hoje, toda sexta o tema é livre. Você faz a pergunta e eu vou dentro das minhas possibilidades respondendo, tá? Então, toda sexta é livre. O que você quiser perguntar, seja o tema que for, tá? O tema que for, não importa se é isso ou aquilo, qualquer coisa, pode ser o que você quiser. Então, amanhã nós podemos começar. Eu digo começar, Cláudia, porque é assim, é muito delicado, às vezes, a gente já ir lá para frente, sendo que a gente precisa, às vezes, aprender o básico, para não entender equivocadamente o que vem depois. Tá ok? Como não vai dar para a gente fazer isso da forma correta, né? Porque a forma correta são 3 anos de estudos intensos, guardaram, para falar sobre sexualidade, são 3 anos de estudos intensos. Então, nós vamos dentro do bom senso, e vou pedir o bom senso para vocês também, tá? Nunca usar o lado agudo da vida. Tem dúvida, pergunta. Tem coisas que às vezes não dá para responder assim, precisaria do que? De estar ao vivo. Eu sempre falo para a May, né? A May faz várias perguntas para mim, eu falo, May, não tem como. Para explicar isso, a gente teria que sentar, olhar olho no olho e começar, né? Fazer uma roda e falar. Aí a coisa flui. Não dá, às vezes, para uma resposta só. Então, peço desculpa se, às vezes, alguma pergunta fica com uma resposta mais ou menos, mas é que tem coisas que não dá. E a sexualidade é uma delas. Mas dá para a gente conversar muita coisa. Tá ok? Então, já que ninguém perguntou mais nada relacionado ao que teve anteriormente, antes, as pessoas que estão aí pela primeira vez, né, eu não sei se é a primeira vez que a Bruna está aqui, Bruna Rafaela, dá um oi, não sei se ela está conectada ainda, né? Eu vi a Bruna, deixa eu ver quem mais estava aqui, tinha algumas pessoas novas fazendo questionamentos, né? Mas tudo bem. Se alguém tiver aqui a primeira vez, tiver alguma pergunta, tá, alguma dúvida, é interessante que manifeste, pode falar à vontade aqui. A Rádio da Terra é um local que nós podemos nos expressar sem medo algum e sempre com respeito. Você vai poder se ligar que o respeito aqui é a temática principal da casa, mais até do que a verdade. Vocês entenderam isso que eu falei? O respeito é mais importante que a verdade? Dá um toque aí no chat para mim se vocês entenderam isso. Por favor, estou esperando aqui. O respeito é mais importante que a verdade. Deu para entender isso? Estou aguardando vocês comentarem um pouquinho aí.
Sandra falou que já foram. Ok, legal. Né? Então vocês estão conectados e isso é muito importante. Cada vez mais é importante. Porque não adianta você ter a verdade, impor a sua verdade, mesmo que seja verdade, sair chutando todo mundo e não se agregar a nada. Então essa sua verdade passa a ser algo completamente egóica. Agora, quando você respeita, você pode ter a verdade, mas você pode se calar e respeitar a opinião do outro para evitar um conflito maior. A menos que seja, obviamente, necessário, né? Um momento de decisão, aí seja o que Deus quiser. Mas o respeito é muito mais importante que a verdade. E isso a gente deve ter sempre. Por isso aquela frase que sempre vamos repetir aqui, que não importa o que você sabe ou o que você pensa que sabe. O mais importante é que a gente tenha a capacidade de se unir ao outro. Então agora vamos colocar aqui detalhes dos estudos que nós fizemos sobre o filme Conversando com Deus. Algumas frases que são pertinentes ao filme começam pela seguinte: o universo sempre conspira a nosso favor. Quando Neil Donald Walsh começa a conversar com Deus, uma das primeiras frases que Deus diz para ele é essa: o universo sempre conspira a nosso favor. Uma outra frase: se quer saber a verdade sobre alguma coisa, veja como se sente em relação a isto. Isso é algo bem interessante que nós normalmente não praticamos, que é ouvir aquela vozinha interior. Por exemplo, se você quer fazer algo, sente como que é isso dentro de você. Se aquilo te traz prazer, felicidade, alegria, segurança, ou se fica aquela coisa do medo, se fica aquela coisa de algo que não está legal, algo que não está deixando você fluir. Então, o nosso corpo, ele é uma antena. Ele sabe se nós devemos ou não fazer um determinado ato. Às vezes até um negócio, o nosso corpo sabe. Então você precisa aprender a respeitar qual é o sentimento do seu corpo. Porém, você também precisa aprender a se conhecer para não se auto-enganar. Às vezes você é uma pessoa medrosa que nunca faz nada, sempre sente medo por tudo e obviamente nunca vai fazer nada, né? Porque se você for observar isso, você vai estar com medo, sempre vai estar com medo e não faz nada. Então você precisa saber separar o joio do trigo interno, o que é realmente sensação e o que é da sua cabeça. E outra, o recado que vem normalmente é para você. Não vá falar para o outro. O recado normalmente é seu. Se você ouve o recado, é para você parar. O outro às vezes deve continuar. Não confunda também os recados que você pode receber internamente. Então essa frase tem no filme, Se quer saber a verdade sobre alguma coisa, veja como se sente em relação a isto. Uma outra frase que eu anotei aqui: todos conversam com Deus a todo momento. Falo com todos em sua própria voz, mas quem ouve? Vou repetir. Todos conversam com Deus a todo momento. Falo com todos em sua própria voz, mas quem ouve? Interessante também, né? Ele sempre está falando, sempre está mandando recado. Lembra a semana passada que eu falei do anjo, Que eu sempre parava o carro quando eu ia em São José dos Campos atender nessa cidade.
Eu parava o carro de um lado e num determinado momento eu parei do outro. E a hora que eu me questionei, o que eu estou fazendo aqui desse lado, sendo que eu sempre paro ali, o caminhão veio, passou com tudo, era para eu estar debaixo do caminhão. Né? Falando através dos nossos anjos, falando através das árvores, através da borboleta, falando através de tudo. Os índios têm uma frase assim, né, que eu pedi a Deus, e pousou uma borboleta, eu espantei, eu pedi a Deus, pousou, né, um pássaro na árvore, eu espantei, e veio vindo todos os sinais de Deus e eu não via. Tem mais, eu não lembro como que é essa história, mas tem uma história muito bonita, indígena, sobre a conversa de Deus para conosco. Então nós precisamos aprender a ver. Muitas vezes quando você pede algo, vem alguém e fala aquele algo para você. Só que se você não escuta, você acha que passou, né? Que não é aquilo. Mas é a forma com que o todo se mostra a nós. A outra frase, inclusive eu deixei em inglês mesmo, porque em inglês fica mais legal, né? Em inglês fica legal, algumas coisas no inglês ficam mais interessantes, que é a seguinte: Love is the answer, né? Que o amor é a resposta. O amor é o que é. Então sempre o amor é a resposta. Se a resposta para algo não for amor, em tudo na sua vida, absolutamente tudo. Conheço, né? Eu sempre estou atendendo pessoas que estão em busca de amor, pessoas que estão deprimidas com relacionamento, e eu vejo essas pessoas sempre tentando se adaptar à loucura do outro. Absolutamente tentando se adaptar à loucura do outro. Não vai dar certo, gente. Ou você encontra uma pessoa com conexão. Quando você encontra uma pessoa com conexão, é aquilo. Por mais diferente que estejam, por mais diferenças que existam entre ambos, a conexão vai fazer um se preocupar com o outro, um querer o melhor do outro, um apoiar o outro, aí os dois vão crescendo juntos. Agora, quando você precisa começar a se submeter, quando você começa a ter que só entender, quando o outro não quer mudar, quando o padrão está lá embaixo, quando não tem alegria, não tem amor, não tem felicidade, pronto, já está aí a resposta. Não tem alegria, não tem amor, não tem felicidade, não há conexão. E se não há conexão, pronto, acabou. Simples. Simples, simples, simples. As pessoas que complicam. Os mandamentos, né, a religião, isso é que complica a coisa. Então a conexão é conexão. Às vezes você encontra uma pessoa na rua que você nunca viu antes e tem muito mais conexão do que pessoa que você convive a vida toda. E aí? Né, o que nós vamos fazer com isso? Então nós precisamos estar dispostos a mudar padrões, se quisermos começar a viver da forma que é para ser vivida. Algo que nesse filme mostra também, e que é muito interessante, é a amizade entre os mendigos, né? Nesse momento em que ele precisa estar lá, nesse local, abandonado, sem absolutamente nada, sem onde ter para ir, sem onde ter onde dormir, sem ter o que comer. A amizade que há entre eles é algo muito interessante. Aqui em Guará tem um cantinho aqui, que há mais de 15 anos, a mesma turminha, tá ali. Claro, de vez em quando muda um, porque morre um, né, morre o outro, de repente um é preso, bebe demais. Mas, gente, é interessante. Os cachorros, a mesma turminha, e eu sempre passo, né, porque é uma curva que eu viro para ir para a minha clínica. Então, eu sempre observo, né? Eu observo praticamente tudo. Aí você vê que, de repente, tem um cachorro dormindo abraçado com o mendigo vai lá e coloca água na boca daquele que está no chão, abraça, dá comida para ele, um está caindo em cima do outro, mas eles estão se abraçando, e outra, eles estão lá há anos, há décadas praticamente. Dá para entender que
Nós que estamos aqui, né, que nos julgamos de repente diferente deles, nós não conseguimos nos unir por décadas com as pessoas? E eles estão lá, na loucura deles, mas estão unidos? Olha só o que eu estou falando. Por quê? Porque existe um motivo maior. Para eles é a pinga, né? A bebida. Naquele momento, o ego deixou de existir. Eles estão lá compartilhando algo que eles gostam. Não vamos analisar a evolução, não vamos julgar, não vamos analisar pelas nossas palavras, pelos nossos ensinamentos. Vamos analisar simplesmente esse fato. Eles se encontram há décadas, um ajudando o outro, dando comida na boca do outro, junto com os animais que os poderosos, né, os chiques, os estudados pisam em cima e atropelam, eles estão ali juntos, os animais felizes ao redor deles. Então será que não tem algo para a gente aprender aí também? Interessante isso, né? E o filme mostra um pouco, né, retrata um pouco essa amizade que existe entre os mendigos, entre aqueles que estão à margem da sociedade e que deixa saudade depois que ele vai embora. É impressionante. Outra frase muito importante desse filme é a seguinte: se quer prosperidade para si, crie prosperidade para os outros. Para quem não conhece o filme Conversando com Deus, fala-se bastante de prosperidade também, né? Que inclusive foi o que aconteceu com o próprio Neil Donald Walsh. E então tem esse ensinamento: se quer prosperidade para si, crie prosperidade para os outros. E na vida prática, eu vi muito disso que realmente acontece. Por exemplo, muitas pessoas têm conhecimentos fantásticos, maravilhosos, mas não conseguem a prosperidade. E essa pessoa fica somente, absolutamente focado no fora. Ô, Bruno, esse é o Bruno que eu comentei com vocês, meus amigos. Seja bem-vindo, Bruno. Semana que vem ele vai estar aqui dando depoimento sobre tudo que ocorreu. Boa noite, meu irmão. Está aí fazendo parte do nosso chat. Então, voltando aqui ao assunto, né? Conheço muitas pessoas que tiveram, né, oportunidade de ajudar outras pessoas a crescerem, mas porque estão focados somente na sua pobreza, na sua falta, na sua carência, não exerce aquilo que tem de bom ajudando o outro. Inclusive é uma regra em um livro que eu li, ou melhor, foi num livro que eu li de um daqueles profissionais que participaram do filme O Segredo. Ele fala assim, que quando você estiver cercado de amigos ricos, e especialmente você foi o que ajudou esses seus amigos se transformarem, né, em ricos, você automaticamente estará junto, rico, porque eles não vão te deixar lá para baixo. Então você participando do progresso do outro, você ajudando o outro a ser feliz, você ajudando o outro estar na prosperidade, com certeza isso vai voltar para você. É muito interessante. Continuando aqui. Você projeta a sua própria verdade sobre Deus. Você quem faz as regras. Olha só que forte isso, né? Você projeta a sua própria verdade sobre Deus. É você quem faz as regras. Então, eu vejo as pessoas amarradas, presas nos seus próprios conceitos. As pessoas ficam totalmente amarradas nos conceitos sociais, nas verdades que foram impostas pela família e nas suas próprias verdades. Mas Deus não impõe absolutamente nada. Eu vi um comentário da Karina: minha voz está dando eco, é em todos ou só no computador da Karina?
Vocês podem dar um alô aí. A voz está ok para todo mundo ou começou a dar eco aqui para mais pessoas? Dá um toque no chat para mim, por favor. A Benedita não, na Karina sim, não. Tá normal, ok. Então, querida Karina, inicie o seu computador. Um detalhe, normalmente quando começa a dar eco, é porque a conexão está devagar, tá? A conexão está lenta, então fica às vezes até uma voz meio robótica. Então é questão de reiniciar ou o computador sobrecarregado, muito quente. Então é bom dar uma reiniciada, tá? Primeiro tenta reiniciar o próprio navegador e depois você, se não der certo, reinicia o próprio computador que faz uma nova conexão. Às vezes essa conexão que você está aí tá cansada, pode ser isso, tá? E já deixo uma dica, ao entrar no chat, né, ao entrar na rádio, pouquinho antes já reinicia o computador. Sempre quando vocês forem participar, já faz isso, porque eu mesmo aqui, quando o computador está ligado o dia todo, eu faço isso porque senão começa a travar, né? Principalmente quando eu vou fazer a conexão aqui com os convidados, ontem com o Fábio, né? Ele estava tendo esse problema. Conexão lenta e começa a dar eco. Então já podemos deixar isso de regra, né? Fazer sempre esse reinício e às vezes até limpar o cache aí do computador com Shift Ctrl Del. Eu acho que são essas teclas, né? Às vezes eu confundo. Shift Ctrl Del, Shift Alt Del. Quem é bom de informática aí me lembra quais são as teclas aí. Então, próxima frase. Viver a vida sem a necessidade de resultados específicos. Isso é liberdade. Olha que interessante. Viver a vida sem a necessidade de resultados específicos. Isso é verdadeira liberdade. Quando você depende de algo para ser feliz, você jamais vai ser feliz. Que é uma outra forma de leitura dessa frase, né? Se você tem necessidade de um resultado para ser feliz, esquece. Você precisa ser feliz independente dos resultados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro que quando as duas coisas estão juntas, né? Maravilha. Mas o resultado nem sempre é aquele que você precisa. Quantos casos, e vocês mesmos sabem disso, e vocês vão poder dar o depoimento aí, eu tenho certeza que pelo menos um ou outro aí tem essa situação de algo que deu errado na vida de vocês. E depois de alguns anos, vocês perceberam que foi muito melhor ter dado errado, porque havia algo muito bom à frente. E se você tivesse feito aquilo que você queria, ia hoje estar lá para baixo. Já aconteceu ou não aconteceu isso com algum de vocês? Coloca aí no chat. Estou lendo aqui, tá? Várias vezes, né, Sandra? Então é sempre assim. Por isso que nós não podemos nos prender ao resultado. Se alguma coisa não deu certo, respira fundo, acredita que teve um motivo maior para aquilo não dar certo e vai, ou tenta de novo, ou muda o rumo, né? Se você tenta uma coisa várias vezes e não dá certo, né, tem dois recados. Uma é, você não está tentando ou fazendo da maneira correta ainda, ou não é para você fazer aquilo. Então nós temos que analisar as duas situações. Nem sempre significa empecilho. Significa que você ainda precisa melhorar alguma coisa. O Bruno escreveu aqui: a religião normalmente impõe um alvo que precisamos alcançar para ter a aprovação de Deus. E por isso que a maioria das pessoas, eu digo a maioria porque existem pessoas que realmente são felizes em qualquer que seja a religião, isso é muito, muito bom e interessante também, mas que normalmente as pessoas são infelizes, né? Olha para as pessoas que ficam buscando a salvação fora, buscando o céu fora, buscando o paraíso, como se esse lugar do descanso eterno existisse. São as pessoas frustradas.
Ou então, quando não são frustradas, são aquelas que desrespeitam tudo e todas, porque elas acham que estão salvas. Eu vou contar um caso aqui, eu não sei se o Bruno tem ciência do que eu vou contar aqui, Bruno. Se tiver, você pode escrever aí, a semana que vem a gente conversa, né? Porque é de uma segregação paralela à sua, não é exatamente a sua, né? Mas uma segregação paralela. Eu não vou colocar nome aqui porque a gente não tem interesse a colocar nome nenhum e a denegrir a imagem de ninguém, não é isso. Mas vamos estudar o caso, tá? Vamos estudar apenas o caso. Então, certa vez, eu estava conversando com as pessoas envolvidas, tá? Não é história que eu ouvi, não. Eu estava conversando com as pessoas envolvidas. Aqui o Antônio também já colocou, a Eunice falou, a Karina falou, Maria. Então, todo mundo já sabe desse conceito. Né? Mas vocês já perceberam que mesmo sabendo do conceito, de vez em quando ou de vez em sempre a gente não entende, ainda fica bravo quando não dá certo alguma coisa. Então é bom que a gente entre Ctrl Alt Del. Obrigado, Alexandre. Então é bom que a gente entre nesse assunto para a gente entrar no fluxo. Entendeu tal? Não adianta entender na teoria e não praticar, né? Então o que eu vou contar é o seguinte. Se o Bruno tiver algo parecido aí, ou tiver essa Cláudia também, eu não consegui ler todo mundo ainda, tá? O Celso também comentando aqui, o Ledo, né? É o seguinte. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que contratou um grupo de pedreiros, né? Pedreiros, serventes, que pertenciam a uma determinada religião, porque normalmente dessa determinada região, essas pessoas são pessoas honestas. Ele já estava cansado de levar golpe nas construções, de contratar pessoas. É uma pessoa que trabalha com obras, né? Ele constrói casas para vender, para alugar. Ele já estava cansado de trabalhar com pessoas, entre aspas, normais, e todo mundo hoje dá um jeitinho de roubar alguma coisa. E ele ficou sabendo de um grupo de pessoas que pertencem a uma determinada religião, que são pessoas honestas, né? Que eles não podem mentir, né? Faz parte do preceito religioso deles não mentir, aquela coisa toda, e contratou essas pessoas, tá? E começou, viu a diferença que era, estava dando uma diferença muito grande em todas as despesas de construção, porque ele tem tudo calculado. Mas num determinado momento, aí, depois de umas 2, 3 construções trabalhando com esse grupo, a coisa começou a ficar estranha de novo. E ele não estava entendendo. Falou, mas poxa, né, agora está tudo certo, não tem mais ninguém roubando, não tem mais ninguém mentindo para mim, porque o construtor nem sempre consegue ficar o tempo todo ali em cima, né? Aí ele chegou de fininho assim, no meio de uma das conversas desse grupo, e uma das pessoas estava falando com um deles, né? Que era tipo o chefe ali. Mas você não acha que isso é errado? Que a gente não pode fazer isso? Aí o chefe ali falou assim, não, é o seguinte, nós não podemos fazer isso para as pessoas da nossa igreja. Mas o pastor disse que as pessoas de fora, nós estamos autorizados a roubar, nós estamos autorizados a fazer qualquer coisa porque eles estão condenados. Eles não são de Deus, então eles têm que pagar. Por isso que nós podemos fazer isso para o nosso benefício. Aí ele viu que a coisa não era bem assim e teve que arrumar novas parcerias. Então, olha só o que determinadas religiões falam das pessoas que não fazem parte da sua cúpula. Os outros nós podemos fazer, usar, roubar, porque eles estão condenados. Deu para entender? Complicado isso, né? É muito complicado. Outro termo usado também é mundanos, né? O Bruno colocou aqui. Eu não sei se o Bruno tem ciência de algo parecido com isso, mas eu conheço, né? Eu vi exatamente o caso, vi as pessoas e já vi outros casos parecidos com esses, tá? Já vi outros casos. Eu tenho formação teológica, eu posso ser pastor se eu quiser, eu posso ser padre, eu posso ser qualquer
coisa, que eu tenho várias formações, inclusive também em igrejas. Não vou comentar os nomes aqui, porque não é esse o nosso objetivo, mas eu estou trazendo um conceito. Tá? Não importa o nome, tá? Não importa a igreja. Apenas um conceito que, através de um conceito errôneo, falacioso, as pessoas agem assim com seus próprios irmãos. Infelizmente. Né? Por isso que a gente precisa viver a vida de outra forma. Tá ok? Até me entristece lembrar dessa história, tá? Mas o mundo está assim. A gente sabe que o mundo está assim. E vai ser muito gostoso conversar com o Bruno na semana que vem, pelo todo embasamento teológico que ele também tem na linguagem, como que ele está se descobrindo. Eu vou deixar para ele falar, viu, Bruno? Então, a semana que vem, meu irmão, você está perdido. Ou melhor, você está achado. Né? Você vai ter um microfone livre aqui, 1 hora, para a gente conversar sobre tudo isso e você expressar aquilo que o seu coração hoje está dizendo para você. Tá ok? Vou ler mais uma frase aqui para a gente encerrar a nossa noite, que é a seguinte. Quando o Neale Donald Walsch perguntou para Deus sobre um problema, Deus respondeu para ele da seguinte forma: o que o amor faria agora? Olha que interessante, né? Olha que interessante a profundidade dessa situação. Então, quando você tiver num dilema, quando você tiver uma dúvida muito grande, pergunte a si mesmo, pergunte para você, o que o amor faria agora? Né? Olha a resposta que Deus deu para ele. Não é o que o anjo, o que o santo, o que sei lá o quem faria. Né? Não é consultar, não é pagar, não é se envolver. Simplesmente o que o amor faria agora. Lindo, né? A Sandra colocou: eu sempre me pergunto o que o mestre me diria. Então você pode experimentar, Sandra, o que o amor te diria. O Bruno: vai ser um grande prazer poder compartilhar com meus amigos as minhas experiências religiosas. E o melhor, compartilhar com todos como que eu me tornei uma pessoa melhor sem religião. Lembrando que a gente sempre respeita tudo e todos, independente de crença, né? E o Bruno vai trazer a experiência dele para nós. Assim como também nós sabemos que existem pessoas que encontram na religião muita coisa boa, né? Então cada um tem a sua forma de aprender. E nós vamos aprender com todos. E dessa vez o Bruno vai trazer esse bate-papo com a gente na quinta-feira que vem, que é o dia em que conversamos sobre espiritualidade. Então eu vou encerrar com essa frase mais uma vez. O que o amor faria agora? O que você acha? Muito obrigado, meus amigos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, fiquem com amor e fiquem com as músicas maravilhosas cedidas para nós ou criadas, né, para a humanidade por esses artistas maravilhosos. Um beijo no coração de todos e até amanhã com tema livre e também conversaremos um pouco com o tema sugerido pela Cláudia. O que o amor faria agora? Até lá.